para começo de conversa. Boa noite, bom dia, boa tarde. É o seu momento que você está tocando essa tecla do YouTube. Mas, pela misericórdia de Deus, mais um podcast para começo de conversa. E como você sabe, toda semana nós estamos postando um material excelente para edificar a tua vida. E nessa nova edição, pastor, tem um tema muito excelente que eu vou deixar com o pastor Paulo Divino, que está aqui entrevistando. Daqui a pouquinho também o pastor vai falar da entrevistada. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Se vocês gostaram do pastor Fernando Bock, um homem de Deus, palestrante, professor, que nos ensinou com muita sabedoria, hoje vocês vão amar também. Vai lá, meu pastor, quem seria essa pessoa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas seja muito bem-vindo a mais um para começo de conversa. A entrevistada desta noite é uma pessoa muito especial. Ela veio aqui acompanhando o esposo. Sim. E quando ela teve a oportunidade de falar do esposo, ela deu uma suspirada, pastor Aldir. Eu trouxe a minha mulher em casa, minha mulher estava assistindo, porque aquilo lá é a concretização do marido perfeito. Porque ela deu uma suspirada. Eu tenho bronquite, eu vi até com a bombinha que a suspirada tirou no ar. Será que vai ter essa suspirada hoje, pastor? Aquela suspirada foi muito espontânea. E ela veio com o marido, né? Fala pra nós. Ele veio por quê? Ele veio porque é inspiração. Como ela vai vir ter inspiração? Vai ter aqui no Suspiro novamente. Vai. Trouxe a nossa outra convidada que logo após tá aqui, missionária, bênção do Senhor, gente boa. Não me deu chocolate, mas é bênção do Senhor. Tira essa mágoa do coração, vamos começar? Quem é essa pessoa? Fala pra nós. Irmã Ieda Maria Bocchio, mulher de Deus. Quando veio a ministração com o tema Mulheres Sábias Edificam a Sua Casa. Repete o tema. Mulheres Sábias que Edificam a Sua Casa. Não poderia faltar o nome da irmã Ieda. É uma mulher sábia com um cabedal que eu vou falar. Tem muito para nos ensinar essa noite. Muito para nos ensinar. Seja muito bem-vindo, é uma honra para começo de conversa recebê-la aqui. Ficamos muito felizes. Ficamos felizes pela presença do pastor Fernando, é um homem de Deus, mas estamos felizes com a presença da irmã. É uma honra recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. A honra é minha, hein? Muito minha. Eu faço as palavras do pastor também aqui. Quero agradecer. Que honra, irmã Ieda. Que honra, pastor Fernando Bock, ter aceito esse convite. Então, hoje, eu estava assim, eu falei para minha esposa, eu estou ansioso para aprender mais. Então, quero também aqui fazer eco à voz do nosso amado pastor Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Que honra. Irmã Ieda. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor Aldir. Obrigada, pastor Paulo. Queria dizer para os ouvintes, principalmente para os que são aqui da região, se eles estão procurando uma igreja amorosa, precisam vir para cá. Porque a gente ficou impactado, de fato, e não porque eu estou aqui conversando agora, mas nós ficamos impactados em ver a comunhão e o amor, o acolhimento que vocês fazem. Eu acho que essa é uma marca da igreja que vocês estão estão criando, né, nesse espaço, nessa comunidade, e vocês trazem para cá, para esse espaço também, que é para começo de conversa. Esse acolhimento, esse amor, essa proximidade, isso é tão especial. Então, eu sei que tem muita gente buscando igreja, às vezes tem pessoas aí machucadas, tristes, feridas. Podem vir para cá conhecer essa turma, porque vocês vão ficar impactados e vão ficar aqui. Irmã Ieda, quem é essa pessoa ao seu lado? Pegou, né? É muito bom. Pegou? Quem seria essa pessoa? Ou quem é essa pessoa ao seu lado? Fala pra nós. Esse bonitão que está aqui do meu lado é o Fernando Bocchio, que é meu esposo, pai dos nossos filhos, né? Do Diogo, da Eide, da Miriam, avô dos nossos, agora seis netinhos já, né? Uma já está quase chegando, mas é a Alice, a Isabel, que são aqui, que moram aqui no Brasil, o Thomas e a Abigail, que moram na Inglaterra, o Pascal, que mora na França, e a Charlotte, que vai nascer em julho, morando na França também. E, além disso, ele é sogro do Steven, do Fernando
e da Verônica, que são nossos filhos por adoção, do casamento dos nossos filhos, né? Você quer começar a pergunta sempre ou... Você começa. Então tá bom. O privilégio é seu. Ainda bem. Pra não dizer... Você viu que nós acalmar. temos comunhão aqui. A pergunta que nós sempre fazemos, e até é bom que a missionária Sandy acompanhe, a pergunta que nós fizemos para o pastor Fernando Bock. Quem é Ieda? Olha, a primeira coisa, a Ieda é filha amada de Deus. Essa referência é muitíssimo importante. Eu acho que ela norteou minha vida. O fato de eu saber que eu sou filha do rei. Isso norteou minha vida. Isso foi um elemento de sustentação e de resiliência para mim. Eu sou várias coisas. Sou esposa do Fernando, sou mãe dos nossos filhos, avó, sogra, sou professora, trabalho como diretora executiva do Ministério Razão para Viver, sou empresária, várias coisas. Mas aquilo que sempre sustentou a minha vida é que eu sou filha amada do rei. Por gentileza, repete isso, por gentileza. Sou filha amada do rei. Por que eu disse que isso é um elemento de sustentação e de resiliência? Porque todas as situações que nós vivemos nessa terra, elas são situações apenas. Elas não são condições. Elas são situações. Elas podem mudar. Você pode nascer numa estrutura de uma família muito vulnerável, sem condições, mas isso não define você. Isso não te define. O que te define é que você é filho do rei, filha do rei. E isso daí faz toda a diferença em como você vive a sua vida. Isso seria interessante se a Ieda pudesse compartilhar quando esse sentimento surgiu na vida Isso dela. era a minha próxima pergunta. Entendeu? Porque é muito Como interessante, que você né? chegou? Porque para chegar, a gente que tivemos a Nunca oportunidade de paraquedas, aqui... né, pastor? Nós que tivemos a oportunidade de conviver com vocês aqui um pouco, espaço de tempo e tal, a gente conversa com a irmã, a gente vê uma sabedoria que é Obrigada, sobrenatural. pastor. Mas isso não foi do dia Ah, para noite. é. É uma sabedoria. Que casal que nós amamos. Mas é uma sabedoria. A irmã Mas sabe começou... como ela tem, Paulo? Provérbios 31. Essa é a minha mulher. Ah, Está na Bíblia. Mas como chegar até esse estágio, pastor? Essa é a grande questão. Porque ela chegou aqui com a receita pronta. Olha aí, né? Eu reconheço que eu sou filha amada de Deus. Mas como chegar nisso, né? Para quem não se consegue chegar nesse ponto, para quem não se identifica nessa situação, que está atravessando um deserto, e a irmã colocou bem que são condições momentâneas, não são definitivas, para aquela pessoa que está ali em casa angustiada, aflita, pensando que não tem mais. Como chegar nesse estágio que a irmã chegou de reconhecer, eu sou filha amada de Deus. E isso lhe trouxe uma carga de resiliência, porque a gente olha para a irmã e vê que tem uma resiliência. Que tem conteúdo. Tem conteúdo. Então, como que chegou? Me explica. Bom, eu nasci num lar cristão e meus pais eram já evangélicos, fazemos parte de uma igreja batista, mas desde cedo meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram que a nossa decisão de nos tornarmos cristãos era individual. Ninguém ia para o céu por pacote, né? Era uma coisa individual. E eu me decidi como cristã muito cedo. Eu tinha menos de 7 anos. E eu tinha muito medo. Eu não conseguia. Eu tinha umas questões existenciais que, para uma criança de 7 anos, é meio inesperada, mas eu tinha. Por exemplo, eu não conseguia olhar para o céu à noite, eu não conseguia olhar para as estrelas e ficar pensando o que é que isso tudo significava, o que é que a existência humana significava. Aquilo me trazia muito medo, então eu não olhava para cima. Eu não olhava para o céu. E quando anoitecia, eu entrava já para dentro. Eu não era aquela criança que gostava de ficar olhando para a lua, olhando para as coisas. E um dia eu comecei a olhar para o céu. E eu escutei o Senhor falando comigo. Ele falou, olha, eu criei tudo isso por causa de você. Por causa da humanidade. Por causa de você, porque eu amo você. E eu comecei a conversar com Deus e fazer perguntas para Deus e dizer para Ele que eu tinha medo de tudo aquilo que eu não entendia.
Mas o amor de Deus, ele não explica todas as coisas, mas ele te dá essa paz, esse consolo, essa graça que não precisa de explicação lógica. Você só precisa sentir essa segurança. E foi o que eu senti. E esse foi o momento da minha conversão. Eu tive a certeza de que naquela hora, naquele momento, eu me reconhecia como filha amada de Deus e filha do rei. E nós éramos uma família que tínhamos muitas dificuldades financeiras, muita vulnerabilidade financeira. Mas o fato de saber que eu era filha do rei, isso me dava um elemento tão grande de força que eu conseguia olhar para todas as faltas que nós tínhamos em casa, para todas as dificuldades, para todas as lutas. E a pobreza não é uma coisa tão simples de ser encarada, ela traz muitas debilidades, né? Mas eu conseguia olhar para aquilo tudo sabendo que aquilo era simplesmente situacional. Ele não era definitivo, aquilo não me definia. Eu não era uma pessoa pobre. Eu era uma pessoa que estava vivendo uma situação de maior vulnerabilidade, mas dentro de mim eu conseguia ver que eu era filha do rei, que eu tinha um pai que me amava, eu tinha um Deus que me acolhia, e eu sabia que a minha vida não se restringia a esse momento aqui. Eu ia viver com o pai eternamente. Então, isso me ajudou ao longo de toda a minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, depois de casada. Que a irmã teve de ouvir a Deus, foi quantos anos? Eu devia ter uns 7 anos. 7 anos. Uns 7 anos. Eu sempre fui, assim, de conversar muito, né? De conversar com Deus e falar essas questões. Qual a importância de conversar com Deus? Foi muito gostoso, sempre muito gostoso, porque é incrível que Deus nos ouve no nosso momento. Ele não nos ouve no momento em que ele esperaria que a gente já estivesse. Ele tem essa paciência de nos ouvir hoje. Talvez a gente deveria hoje estar muito melhor, muito mais sábio, mas o Senhor nos ouve como nós estamos. O Senhor nos ouve como nós estamos. Ele não tem a expectativa de que você se achegue a Ele quando você estiver perfeito, perfeito. Mas ele ouve você nesse momento em que você está. Irmã Ieda, assim como você está. A irmã comentou algo aqui que eu achei super interessante, que eu estou gravando aqui. A irmã explicou que Deus não explica todos os acontecimentos, todos os fatos. Porém, Ele nos dá sustento. Isso. E talvez, nesse momento, que eu digo sempre aqui, uma pessoa está desesperada, além de assistir o pastor Fernando Bock, que eu te oriento, você aprende muito, eu aprendo. Você toca, fala. www.rpv.org.br. Talvez, pastor. Obrigado, viu? Obrigado. Eu falo isso com amor. Talvez uma pessoa desesperada no quarto, a gente não entende, a pessoa fala, vou fazer uma besteira na minha vida, e quem sabe ele toca, aparece a irmã Ieda dando essa palavra. E Deus não explica todos os fatos. Porém, nessa câmera aqui, irmã Ieda, por gentileza, explica para essa pessoa o que acontece. A pessoa está sem explicação porque ela está passando por aquilo. Irmão, posso emendar uma questão? Que essa semana nós tivemos um episódio aqui na nossa igreja que nós perdemos um irmão muito querido. O velório foi segunda. O velório foi na segunda-feira. E como explicar para uma viúva que estava num momento tão firme, acreditando na recuperação e de repente chega no crescendo materialmente, espiritualmente, de repente houve um não de Deus. E ela, na hora que a gente foi estar com ela no hospital, ela falava assim: eu acreditei, eu não duvidei de Deus, eu não duvidei. E aquilo me chamou a atenção, porque a convicção, a fé estava tão firme que Deus ia fazer. Mas quando Deus não faz? Estou perguntando para uma mulher sábia, falando para outra mulher sábia. Olha, talvez seja essa mensagem mesmo que eu traria para ela. Eu não sei o nome da viúva. Rose. A Ela Rose. congrega conosco. E para todas as Roses, não Roses, né? Mas todas as pessoas que nesse momento estão lidando com essa questão tão importante de pensar, puxa, mas se Deus é amor, por que isso está acontecendo? Por que acontecem essas coisas no mundo? Talvez eu contando a minha experiência, eu chegue na Rose, e se eu perder um pouco o fio da meada, vocês vão me ajudar nesse sentido, mas
mas eu tinha essa relação boa com Deus, de conversar com Ele, de ter meu tempo de conversar com Deus, e depois dessa experiência de conhecer a Deus e de entender que eu era filha amada de Deus, aquela criança que tinha medo de olhar para o céu, para o escuro, eu passei a amar olhar o céu à noite. Então era ser o meu momento mais especial de falar com Deus, era olhando para o céu. E até hoje eu amo olhar as estrelas, olhar lua, ver as coisas, os astros, porque eles me falam muito sobre essa grandeza de Deus e essa soberania de Deus. Essa palavra soberania de Deus, ela explica muita coisa. A nossa existência aqui, ela é finita. Ela é finita. E Deus é soberano sobre tudo. Algumas coisas a gente não entende porque ele toma as decisões que ele toma, mas Deus continua sendo bom. E eu tinha entregue a minha vida para Jesus com 7 anos, 8 anos de idade, eu já tinha me batizado na igreja, eu já era membro da minha igreja com 8 anos de idade. E participava, eu levava tudo muito a sério, né? Mas com 11 anos, eu sofri um acidente muito grave. Eu sofri um acidente de grande queimado. Nossa, 11 anos. Com 11 anos. Eu estava começando a fazer sucesso na escola, estava ficando bonitinha, arrumando, né, os paquerinhas e tal. E nessa idade exatamente, eu sofri um acidente de grande queimado. O que é um acidente de grande queimado? Nós estávamos sem gás em casa, minha mãe usou uma fogareiro, né? E eu não vi que tinha brasa acesa e fui acender o fogareiro para esquentar comida para as minhas irmãs que iam para a escola à noite. E como eu não vi que tinham brasas acesas e o frasco de álcool naquela época não era não tinha a mesma configuração que tem hoje, aquele álcool que voltou e teve uma explosão de álcool e aquele álcool todo veio para cima de mim, no rosto, no peito, nas pernas, e foi um acidente gravíssimo, né? Eu fiquei com uma grande parte do corpo queimada, mas eu já tinha esse compromisso com Deus. E na hora que aconteceu aquele acidente, eu já tinha certeza de que eu ia partir. E quando eu me dei conta de que eu estava morrendo, eu falei, bom, eu quero chegar no céu cantando. Eu vou cantar. Com 11 anos. Com 11 anos. E aí, quando eu vi que eles iam me colocar na maca, já tinham me colocado na maca dentro da ambulância para transportar da nossa cidade, São Caetano, para São Paulo, porque eu ia para o Hospital das Clínicas, né? Que era... Eu, na época, morava em São Caetano. Terra boa. Muito boa. Minha sogra é muito gostoso. São Caetano é uma cidade lindinha, muito querida. A gente está em Jundiaí agora, que é um chuchu também, muito querida. Mas, enfim, eu indo pro Hospital das Clínicas, já estava sendo medicada, já tinham me dado uma dose de medicação para dor, mas eu já estava entrando já num coma ali. Qual o corpo, irmã Ieda, foi queimado? 70%? 50%? Ah, uns 70%. 70% ou 65% do corpo, né? Eu estava muito preocupada na época se eu tinha perdido o cabelo, porque eu tinha essa preocupação, mulher, né? Preocupada com a imagem. Mas enquanto eu estava indo, e eu tinha essa sensação de que eu já estava indo embora mesmo, uma das perguntas que vinha no meu coração é por quê? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Mas se eu era tão amiga dele, se eu fazia tudo que eu obedecia os pais, eu era boa membro de igreja, eu me esforçava, por que Deus estava permitindo aquilo? Mas no meu coração, eu entendia que assim, não importa. Não importa o que está acontecendo, se eu partir, eu já sei para onde eu vou me encontrar com Deus. Eu estou indo para me encontrar com o Senhor. E nisso, claro, aí depois disso se desenrolaram vários acontecimentos, né? O nosso pastor na época, muito querido, é um fato bem interessante também esse, mas acho que eu vou deixar porque é muita história. Mas o pastor foi procurado, o médico já avisou ele, e ele falou, olha, ela não passa dessa semana, então você já prepara a família. Prepara a família porque ela não vai conseguir sobreviver. E, claro, a mesma pergunta no coração dos meus pais. Por que, Senhor? Se a gente é fiel ao Senhor, se a gente é servo do Senhor, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não impediu? Por que o Senhor não pôs um anjo? Vários questionamentos que a gente tem. Mas a soberania de Deus, ela é soberana mesmo.
ela está acima de tudo isso, porque Deus vê todo o nosso contexto, Ele vê toda a nossa história, Ele não vê aquele momento estanque. E o Senhor estava comigo em todos os meus momentos, em todos os momentos de dor, em todos os momentos de angústia, em todos os momentos de enfrentamento, porque um dos enfrentamentos mais difíceis para mim foi, depois de sobreviver, como lidar com as sequelas de um acidente que me desfigurou, né? Tanto que a minha irmã, a Selma, ela foi me visitar no hospital e ela não me reconheceu, porque eu estava desfigurada. E ela falou, não, eu estou procurando uma menina. E eu falava, Selma, sou eu. Ela falou, não, não é você. Eu estou procurando uma menina. E porque eu estava desfigurada, né? Muito desfigurada. Foi muito, muito sério, né? Mas, nesse tempo todo, essa questão da soberania de Deus, ela foi um alicerce para mim também. De entender que, assim, Deus permitiu que aquilo acontecesse, e além de permitir que aquilo acontecesse, Ele permitiu que eu passasse por aquilo e sobrevivesse. Não ia ser fácil também. E Deus ia se tornando cada vez mais presente na minha vida. Uma amizade de não entender tudo, mas de estar sentindo muita paz em tudo. Eu não entendia os fatos, eu não conseguia compreender os fatos, mas eu sabia que em todas aquelas coisas, Deus não tinha ficado longe de mim. Ele não tinha me abandonado. Não ficou com revolta? Não, não fiquei. Eu fiquei muito próxima de Deus. Isso não significa que eu achava que tudo estava bom, gostoso. Eu conversava essas coisas com Deus. Uma das coisas que eu conversei depois do acidente e vendo como eu tinha ficado e tudo mais, foi muito difícil. Eu me lembro, por exemplo, do dia que eu resolvi voltar para a escola, porque eu perdi o ano escolar, né? Por conta do tempo que eu fiquei internada. E um dia eu decidi que eu ia voltar para a escola, eu ia enfrentar aquela dificuldade de voltar para um local onde as pessoas me conheciam de um jeito e eu agora estava diferente. Para uma mulher, para uma menina, isso é muito difícil, muito pesado. Mas eu falei, ou eu faço isso agora, ou eu nunca mais vou conseguir voltar. Então, eu voltei na minha sala de aula. Tem histórias muito bonitas em relação a isso, dá um livro, na verdade, o problema é parar para escrever, né? Mas muito bonitas. E foi um momento de enfrentamento para mim, muito difícil. Por que eu estou contando isso? Porque, assim, você não pode esperar uma situação e um Deus que é um Deus mágico, onde a tua existência aqui na Terra fica livre de sofrimento, de dor. Deus não deixa de ser Deus, mas ele também não é esse Deus Disneylândia, sabe? Que você quer uma varinha de condão. Mas ele está com você em todas essas coisas. E você não deixou de ser filha amada ou filho amado de Deus quando essas coisas te acontecem. E conforme eu fui passando aquela fase da adolescência, uma das coisas que eu tinha muito clara no meu coração é que eu não ia mais encontrar ninguém na minha vida. Porque eu estava muito deformada. E a gente sabe que essa é uma questão que toca muito na questão de atração física e tudo mais. E eu falei, bom, Senhor, já tenho certeza que eu não vou me casar. Mas o Senhor vai me ajudar a ser uma pessoa feliz. Eu não quero ser uma pessoa frustrada com a alegria dos outros. Quando eu ver alguém feliz, eu ficar frustrada. Eu quero ser feliz. Então, assim, Senhor, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu vou viajar, eu vou pular de paraquedas, eu vou aprender a dirigir avião, eu vou fazer qualquer coisa. E aí eu acho que Deus falou, nossa, essa menina vai se arrebentar toda, é melhor arrumar um namorado. E ela vai se acalmar, né? E aí eu conheci o Fernando. E o Fernando me conheceu num período em que eu ainda estava fazendo várias cirurgias plásticas, que eram corretivas, né? Não eram cirurgias ainda estéticas. Elas eram mais corretivas mesmo, mais de funcionalidade. E eu conheci o Fernando, eu tinha 15 anos. Esse acidente aconteceu comigo com 11. 4 anos depois, estava no 15 tratamento anos, ainda. Conheci o Fernando e nós nos tornamos bem amigos e com 17 anos eu me casei. Nós nos casamos. E somos casados agora, já nem sei 47. mais. 47 anos, né? 2 anos de namoro e noivado, a gente está junto. 49 Faltou o Glauco da banda. Não, o que eu quero dizer é que, assim, algumas... Estamos aprendendo por tabela aqui. Mas ainda, uma coisa importante, eu acho, dentro do seu testemunho, que
toda essa superação com Deus, né, ainda houve um milagre, na verdade, né, da sua Sim, sobrevivência eu de acabei você. pulando isso, né? Mas O pastor não tinha deixou falado, né? sobrenatural ou também, né, É, essa parte. o pastor já tinha preparado a minha família naquela semana. Olha, o médico já veio e tudo mais, né? Vai acontecer, ela está muito, o estado dela está muito grave. Se ela sobreviver, não vai ser fácil para ela. Então, meu pastor já tinha mais ou menos preparado a família. E minha mãe, ela tinha uma oração. Ela falava: Deus, não deixa a minha filha morrer sem antes limpar o rosto dela, porque eu não quero ter a memória da minha filha com com o rosto que Essa ela tá imagem. agora, com essa imagem. Limpa o rosto dela, porque pelo menos assim eu vou lembrar dela de um jeito bonito, eu não vou ter essa dor. E claro, aí minha mãe falou assim, olha, em coisa de 2 dias, aquilo se transformou e começou a surgir uma pele que nem um rosto de bebê, né? Pena que não Regenerou. durou, né, gente? Pena que, O Glauco tá se. pena que não durou, mas naquela época era, né? E aquilo foi acontecendo. Então, a minha estada no hospital foi uma sequência de milagres. Eu sobrevivi, ninguém acreditou que eu ia sobreviver, sobrevivi. É, muitas pessoas oraram por mim, muitas igrejas. Eu recebia gente orando para orar por mim, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, igrejas que eu nunca tinha visto. Eu recebia durante o dia visitas. Olha, eu sou diácono da igreja tal, vim aqui para orar porque alguém pediu e eu vim aqui para orar por você. E o que aconteceu é que as outras pessoas que estavam na mesma enfermaria, porque naquela época eu fiquei num hospital, Hospital Brasil, acho que chamava na época. Eles era uma enfermaria, você não tinha como ficar com familiares, porque os acidentes de grande queimado, eles são acidentes que trazem muito risco de infecção, né? Menção. Porque a pele é É. um sistema de proteção do corpo. E acontece que essas pessoas iam orar por mim, e eu lembro um dia que uma mulher começou a chorar. E eu falei, por que que você está chorando? Ela falou assim, todo dia vem alguém aqui orar por você, ninguém ora por nós. Eu falei, não, por isso não. Agora, todo mundo que vier aqui orar por mim, vai orar por vocês também. E aí foi uma bênção, porque esse pessoal vinha orar por mim, e tinha dia que não, nem orava por mim, só se precisava vir orar por você e já ia para outros lugares orar. E era uma coisa linda, porque era um momento muito especial para mim, de saber que assim, puxa, isso daí que me aconteceu está abrindo portas para outras coisas que eu nem imaginava, né? Não que assim, nossa, que lindo, eu estou feliz da vida que isso aconteceu. Não, foi uma coisa difícil de enfrentar. As lutas que a gente tem nessa vida, elas não são lutas pequenas, elas são lutas difíceis. Mas quando você está com o Senhor, eu não estou falando isso para parecer uma coisa espiritual. Quando você tem essa força interior que vem da presença de Deus, você supera essas lutas, você encontra caminhos e você aprende coisas novas. Você é meio que se você se reformula, você se repagina cada vez que você anda pela fé e faz esses enfrentamentos. Então foi um período no hospital, não só nesse hospital, porque eu tive que depois fazer outras cirurgias, mas foi um caminho de fé. E foi nessa caminhada que eu fui aprendendo. Eu sou filha do rei. Eu sou filha do rei. Eu não posso aceitar o que as pessoas olhem em mim e como uma verdade para a minha vida. Eu não posso aceitar que aquilo que as pessoas definem que quem eu sou possa ser a minha definição pessoal. Eu sou filha do rei. Eu sou filha amada do rei. Irmã, E por isso eu tenho todos esses recursos. a irmã não tem noção como esse testemunho está edificando milhares de pessoas, inclusive, eu me coloco nessa lista. Nossa. Amém. Que bom. Que coisa boa de vocês. E eu vou continuar aqui, porque eu sei que ele tá. Eu já conheço o amigo dele, ele falou outras coisas pra fora. Mas deixa eu fazer a minha pergunta. Há pouco nós fizemos um curso excelente. Eu até aconselho a irmã a conhecer a RPV. E o rolê é ministrado por se tornou meu amigo. Isso aí é algo sobrenatural, espiritual. Há pouco tempo, Deus grava no coração. Isso é espiritual. Verdade. E através desse curso, eu vou ler um versículo. E como eu aprendi com esse pastor, qual o nome desse pastor? Lembra? O nosso. Eu acho que eu tô meio com dificuldade. Fernando eu acho que é Pop. Fernando. Porque em casa, Pegar água, amor.
Irmã Eda, antes Água. de vir para cá, eu busco a direção para fazer perguntas que eu quero aprender. E o povo de casa. Então, presta atenção que com certeza a irmã já conhece, o pastor Fernando que está ao lado aqui. E desse curso o que eu aprendi, eu quero que a irmã tire uma lição para nós aqui. Tá. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual o ensinamento que a irmã pode passar para nós aqui no estúdio e para milhares de pessoas? Ou buscar em primeiro o reino? É bem mais do que às vezes a gente pensa que buscar o reino de Deus é fazer as coisas relacionadas à nossa dinâmica religiosa, estar na igreja, A religiosidade. a né, irmã? religiosidade. O reino de Deus é você trazer o evangelho para a realidade da vida das pessoas. Esse é o reino de Deus. Jesus é a própria presença do reino aqui entre nós. E eu acho que você trazer o reino de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor, é você realmente abrir mão dessas coisas corriqueiras, das coisas do dia a dia, e você entender que cada coisa que você faz ou nas quais você está envolvido ou envolvida tem um sentido maior, tem um propósito maior, que é esse propósito de trazer a luz de Deus, de ser sal, de ser luz, de você trazer sabor na vida das pessoas, de você trazer claridade, clareza na vida das pessoas. E aí o versículo termina dizendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente fica vivendo a vida buscando coisas, o reino de Deus fica de fora e você nem consegue alcançar essas outras coisas. Mas quando você está envolvido em fazer a vontade de Deus, em viver Jesus, em ser luz e ser sal, isso é uma tarefa de todo dia, é uma tarefa que a gente tem que acordar de manhã e já fazer essa conversão e falar, Senhor, hoje, nesse dia, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero brilhar para o Senhor, eu não quero brilhar para mim, eu não quero ficar aqui jogando salzinho na minha vida, eu quero ser sal, né, na vida de outras pessoas, dar sabor para a vida das pessoas. O saleiro não tem... Não tem validade, né? Uma luz também escondida, e eu estava falando isso domingo, né? Nós tivemos na escola dominical, o Fernando estava ministrando, eu também, e nós falamos justamente isso. O versículo, quando ele fala de sal e luz, de luz, ele fala de você ser luz, e a luz tem que estar num lugar para poder iluminar. O lugar que você está é o lugar que Deus te pôs para iluminar. Vocês dois estão aqui no lugar que Deus criou, essa mesa, esse espaço, com essa xícara, com esses... Esse é um espaço que Deus colocou vocês para brilhar. Não para vocês serem famosos, muito embora já sejam, mas para vocês brilharem luz na vida das pessoas. Então, às vezes as pessoas estão tão ocupadas em querer alcançar coisas que elas nem sabem que lugar elas ocupam no reino de Deus. Elas não conseguem ser luz porque elas estão o tempo todo correndo para lá e para cá, enquanto Deus está dando um lugar para elas brilharem, para elas serem luz para outras pessoas. Então, as demais coisas são acrescentadas. Eu vi isso muito claramente, porque assim, eu não consigo explicar o Fernando na minha vida se não fosse por Jesus. Eu não estou falando isso não só porque ele é bonitão, querido, mas assim, ele é um excelente marido. Ele é mesmo, né? Eu estou falando isso porque ele é de verdade, né? Mas eu tô agora é claro que muita coisa fui eu que melhorei. Sabia que ia provocar. Sobrou, né? Mas eu digo assim, é Deus acrescentando, né? Aproveitando o ensejo, isso aqui vai cair com uma luva. Quando a esposa do Barack Obama foi no restaurante, não sei se a irmã já ouviu essa história, testemunho, o garçom veio servi-los. Ela olhou pro Barack e falou: foi meu namorado. Barack Obama, já presidente. Ele olhou pra ela e falou assim: Michele, tá vendo? Você casou comigo, casou com o presidente. Se tivesse com ele, você casaria com o garçom. Ela falou: não. Se eu casasse com ele, ele seria o presidente. Ela é boa. É o momento de interferir agora.
A Michelle é forte. Você já tinha ouvido? Eu achei excelente. Não. Vamos resolver isso agora. Desculpa, retira. Edita. Mas é isso, eu acho que assim, o Fernando foi, Obrigado. um presente de Deus. As coisas que o Senhor acrescenta são todos presentes de Deus. Você não fez nada para ter os filhos que você tem, para ter a pessoa que você ama. A gente não fabrica essas coisas, a gente não mexe os pauzinhos, por mais que hoje a genética, você possa escolher o gene, a célula, não sei. No final dos finalmente, cara, Deus dá aquilo que ele dá, é presente de Deus, é dádiva. Tem uma pergunta, eu vou deixar, eu vou tirar tudo que eu posso. Imagina eu com vocês, eu falo demais, né? Eu tô atropelando vocês aqui. Irmã Ieda, uma pergunta que faz parte da resposta anterior. Deus colocou o pastor Fernando e disse, essa pessoa há pouco tempo digo, fica gravada, uma pessoa brilhante. Falo de coração, pastor, com toda a seriedade. E quando ele fez o convite, no início da entrevista, a irmã Ieda olhava para o céu. E eu vou segurar as lágrimas aqui agora. E contemplaram, né, as estrelas e tudo mais. Quando passou por esse milagre, se viveu esse milagre, entrou o pastor Fernando na sua vida. Qual foi a sua reação perante os céus? Que em momento algum a irmã murmurou, reclamou, ficou revoltada. Mas quando entrou esse príncipe na sua vida dizendo, quer casar comigo? Qual foi a sua reação? E qual foi a sua gratidão diante de Deus? A reação é essa, assim, é você saber que Deus supera todas as suas expectativas. É isso que eu queria ouvir. Deus Essa câmera supera aqui, tudo. essa aqui, olha bem. Glória a Bom, Deus. eu preciso mostrar o marido primeiro, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Mas assim, o Fernando é todo bonitão desse jeito, ele sempre foi. Mas se fosse só bonitão, mas fosse uma pessoa vazia, não seria um presente de Deus, né? Eu não estou falando, eu não estou evocando aqui a aparência, nada disso, mas eu estou evocando a pessoa que ele é. E o compromisso que ele tem com Deus, para mim, foi uma das coisas mais, assim, marcantes. E quando isso aconteceu, foi uma surpresa para muita gente, não só para mim, mas para muita gente, porque muita gente fala assim, nossa, Meneava a cabeça. né? Você não é muita areia para o seu caminhãozinho? Cara, é mesmo, porque o caminhãozinho não é meu, é de Deus, e ele põe a areia que ele quiser. Que resposta. Ele põe a quantidade de areia que ele Combinamos, quiser. aplaudir isso. Aqui, deixa eu fazer Não, agora uma tem muita pergunta. gente aceitando ficar com um caminhãozinho vazio porque você acha que é o que você merece. Se você Meu anda com Deus. Deus, você vai andar com um caminhãozinho de Deus e ele põe a areia que ele Lau quiser. tem potencial para 5 horas? Eu reparei na resposta que a irmã deu alguns minutos atrás, a irmã colocando assim, muitas vezes a pessoa não sabe a posição que ela tem no reino de Deus. Como a pessoa descobre qual é a posição que ela tem no reino de Deus? E a segunda emendando, já indo de acordo com o caminhão, com a areia, o quanto esse acidente e este milagre que a irmã Ieda, com essa resiliência, foi determinante para o ministério atrair. Porque ele não viu, por mais que seja bonitão, príncipe, ele viu do outro lado uma princesa, mas principalmente alguém que tinha alguma coisa especial, que tinha um brilho diferente. Dado por Deus. Dado por Deus. Então, 47 anos, 49 anos de casamento, de convivência junto, não é à toa. Quanto é essa resiliência desse acidente que foi lá com 11 anos, aos 15, até chegar aqui. O quanto isso ajudou a irmã nas horas de dificuldade, porque vocês viajaram, foram para Mato Grosso, foram para os Estados Unidos, foram não sei o que, família. O quanto essa resiliência fez esse casal ser tão abençoado. E saindo de lá de São Caetano, daquela vida humilde e tal, para os dias de hoje. Foram 4 perguntas, hein? Volta na primeira parte para eu pegar o gancho já pelo me lembrando. Como fazer? A irmã falou o seguinte. Sim. Muitas vezes Como encontrar esse meu lugar? Areia. Não. Como é a pessoa estar... Ela falou que tem pessoas que não sabem a posição que No estão reino no de reino Deus. de Deus. Boa. Como Tá. se encontrar? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa entender
essa relação de ser servo do Senhor. Quando você se sente muito princesa, tudo bem, eu sou filha do rei, mas eu não me coloco como a filha do dono que chega mandando. Eu sou filha do rei e eu tenho que aceitar essa posição em humildade, porque eu também sou serva do rei. E quando eu sou serva do rei, o que conta é a posição do rei, não a minha posição. A gente está num mundo hoje onde as pessoas estão correndo atrás de coisas que elas nem sabem o que elas querem, elas nem sabem o que elas estão buscando. O lugar que Deus te deu é o lugar que você está. Não significa que o lugar que você está é o teu lugar definitivo. Mas aonde você está, você vai poder brilhar. Eu lembro muito da história de José, quando ele está na passagem toda, né? Desde quando ele é vendido e tudo mais. Em cada uma dessas posições, José soube ser luz, ele brilhou de alguma maneira, ele jogou luz em alguma coisa que ele estava fazendo. Hoje, eu penso assim, qual é a posição que você tem? Hoje é essa posição. Quando você souber brilhar no que você está fazendo, Deus pode te pôr em outras posições. Deus pode te colocar para ser luz em outros lugares. Mas você vai aceitar a sua posição como servo. Não requerendo de Deus uma posição melhor, um lugar de maior destaque, um lugar de mais sucesso. Aonde você está, você pode brilhar. E não é brilhar para você, brilhar na sua carreira. Tudo isso vai ser acrescentado, como o versículo diz. Tudo isso pode ser acrescentado. Mas o brilhar aqui é para você ser luz na vida de outras pessoas, para você servir outras pessoas. Então, o lugar que você está é o lugar que Deus te pôs. Não está dizendo que é o lugar definitivo. Se você busca uma ascensão profissional, continue buscando. Mas não significa que você só vai ser luz quando você chegar lá onde você imagina que é o seu lugar. Não, o seu lugar começa aqui, onde você está. Brilha aqui. Se você brilhar bem aqui, Deus vai te abrir outros lugares para você brilhar. Ouviu, Glauco? Outros lugares. Que Deus tem falado. Enquanto isso, esse acidente, esse milagre que foi, serviu para ter uma vida abençoada, com o Fernando, essa resiliência. Olha, eu achei muito interessante quando eu conheci o Fernando, porque parecia que o Fernando não via o que todo mundo via. Parece que ele me via como Jesus me via. Ele via em mim aquilo que nem eu mesmo conseguia ver. E isso foi um pouco chocante para as pessoas, porque o Fernando era bonitão, a gente costumava brincar, ele era novo na igreja, né? Ele era carne, a gente falava que era carne nova, porque assim, até aquela porra. Mas aí eu tinha essa relação com o Fernando e em nenhum momento eu senti que o Fernando me via de um jeito como todo mundo me via. Como são seu aí? Nunca. O olhar dele era carinhoso, como ele demonstra assim. Ele me via como, por isso que eu penso assim, ele me via como Jesus me via. Parece que assim, eu não tinha nenhuma cicatriz, eu não tinha nenhum defeito. Maeda, aproveitando, né? e mesmo ele não vendo como as demais pessoas havia, a irmã Ieda sentia meio constrangida. Isso. Com ele nunca. Olha que bacana. Com ele nunca. Isso faz parte de um relacionamento saudável. Com ele nunca. E claro que essa questão da minha fé, da minha resiliência, sim, serviu como um elemento para o nosso ministério. Tanto quanto a força dele, a segurança que ele tinha no Senhor, o desejo de servir a Deus também foi uma fortaleza para a minha vida. A irmã se sentia segura ao lado dele. Segura, porque eu sabia que ele era uma pessoa comprometida mesmo com Deus. E quando você tem uma pessoa que é comprometida com Deus, você sabe, principalmente quando é marido, tem coisas que você não vai poder falar para o seu marido, mas o Espírito Santo pode falar. Ei. E aí você ora. Aquilo que você não pode falar, você pode orar. Você pode orar, né? E a oração da mulher, ela vai em lugares que a palavra não vai. Muitas mulheres tentam, e hoje principalmente, a gente tem um grande incentivo com a questão do feminismo, da autonomia das mulheres, e eu não estou criticando que as mulheres não tenham que ter autonomia, mas eu creio que, assim, numa relação de amor, numa relação de marido e mulher, o que pesa não é a discussão do papel de um, papel do outro, é como um ama o outro, é como um se doa para o outro, como um investe na vida do outro. Isso daí é muito, muito, muito valioso. Então, eu penso que assim, a fé do Fernando, a determinação, e o Fernando
Fernando tem um dom que é muito, ele tem o dom de discernimento. Então isso, essa dom de discernimento o levou a estudar muito sobre sabedoria, sobre filosofia. O livro de Provérbios, a gente lê Provérbios desde sempre, né? E de vez em quando a gente dá uma pausa só para não virar reza, porque a gente lê tanto, né? Então a gente vai para Salmos e tudo, mas aí depois a gente volta para Provérbios. Então, eu acho que foi uma coisa mútua, né? O Fernando me abençoou muito, me ajudou, ele me orientou muito na minha vida profissional, na minha carreira. Ele faz isso com os nossos filhos até hoje. A gente tem um trabalho, né, de consultoria, então isso ajudou muito no nosso trabalho. Eu acabei depois indo trabalhar com ele também, então fui aprendendo com ele a fazer esse trabalho. Mas isso é tão valioso, né? E eu penso nas pessoas que estão nos ouvindo agora e que às vezes estão olhando a vida de uma maneira tão pequena, tão diminuta. Quando você conhece o Senhor, você começa a descobrir que a sua vida tem tanto valor, tem tantas possibilidades. Você pode sair do lugar que você está, você pode realmente fazer parte do reino de Deus. É uma caminhada, né? É uma Não é só um caminhada. Eu nem conhecer, estou mas deixando uma você caminhada. falar. Eu tenho algumas perguntas aqui, poucas ainda. Vamos quebrar o protocolo aqui, meu irmão, Pastor Paulo. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta para a irmã, Tá bem. que está ao seu lado. Ah, Opa. tá bem. Faça a pergunta. Pode fazer. Olha, que pergunta eu posso fazer Não para vale ela, perguntar né? o que eu vou fazer de almoço. Não! Ô, Glaucio, isso aqui é um prazer. Vai lá, meu pastor. Não, mas assim, eu não tenho dúvida, né, que a gente possa sentir um pelo outro e a relação que nós temos que foi construída, né? Ela não foi instantânea, né? Nós éramos extremamente jovens quando nos casamos, nos conhecemos e ela vem numa crescente e ainda continua crescendo a cada dia. A gente investe no nosso casamento, Nunca na é nossa tempo de relação. parar de crescer. Não, porque é gostoso, é bom, gostoso, né? A gente vive bem, a gente se relaciona bem, a gente gosta de ficar muito juntos. A gente trabalha junto, sente saudade um do outro ainda. Entendeu? Então, eu tenho, assim, o que eu sinto, que eu sentia pela Ieda, eu continuo sentindo a mesma coisa, né? O mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma paixão. Né? E é a paixão que Deus nos colocou, né? Deus nos deu para ambos, né? Esse amor um pelo outro, né? E o nosso papel é mantê-lo. Né, conservar essa chama no Senhor, andando com o Senhor e Então, sendo pastor, abençoado. conservar a chama é andando com o Senhor. Exato, né? Então, não é só o desejar o que, mas esse caminhar, né? Que a Bíblia chama de santificação. Então, eu santifico o nosso casamento, a gente se santifica, ela me santifica, eu santifico. Eu posso ter representado muitas coisas para a Ieda, mas a Ieda representou muitas coisas para mim. Você fala da minha voz, né? O pessoal vê às vezes na televisão, no vídeo, na rádio, né? Mas eu não conseguia falar, não conseguia articular, eu tinha dislexia, eu tinha uma série de dificuldades. Eu poderia ser um pessoal talvez de aparência, né? Uma pessoa aparente, eu tinha um bom emprego e tal, mas eu tinha muita dificuldade. E a Ieda veio como um anjo do Senhor na minha vida, né? Suprindo tudo aquilo, né, que a ciência na época não conseguia distinguir. Ela estudou, trabalhou, me ajudou e, né, hoje eu sou radialista formado, já trabalhei em televisão, já trabalhei em rádio, hoje está na internet, né? Quer dizer, não é só essa virtude, é a virtude do companheirismo, Acabou de né? nos constranger agora. Hein? Donato. O som de volta, Mas assim, a minha pergunta para ela, né? Você cometeu um ato falho. Você abriu o espaço pro radialista né? fazer uma pergunta. Ele primeiro fez. Agora já estou Se tremendo. ela sente, né, a mesma paixão que eu tinha com ela desde o nosso primeiro encontro É pergunta, irmão. até o dia de hoje. Ó. O mesmo nível de paixão. Se ela sente isso, né? Se Depois quiser, Da ela- minha parte, Se né? quiser responder com palavras, um beijo. Fica à vontade. Vou dar um beijo bem caprichado. Uma suspirada. Em casa a gente conversa, não. Ela, Não, amanhã ele eu- quer ouvir. Ele pergunta, a pergunta é dele. É uma coisa gostosa, né? O Fernando sempre foi muito carinhoso, né? Ele era carinhoso comigo. Quando a gente começou a namorar, eu era criança, assim. Eu tinha 15 anos. O Fernando brinca que eu era uma menina de rua. Porque, ele, de fato, ele chegava todo arrumado, todo bonito, de carro. E eu estava na rua brincando de jogar vôlei, querendo jogar ainda, né? Soltar papagaio. Aquela época a gente brincava muito na rua, né?
Mas o Fernando era muito carinhoso, assim, ele tinha muito essa coisa de trazer, então ele trazia boneca para mim, ele trazia pirulito, parecia que eu tinha amava, né, que a bonequinha era pirulito e tal. Já protejava desde aquela época. Mas é interessante, porque assim, a gente presente pra passou por carinho. épocas no nosso casamento que a gente não podia ficar comprando agradinho um para o outro, era a conta certinha de você saber. Eu lembro na época do seminário que assim, às vezes a gente tinha 2 ovos para fazer o jantar, né? Nós dois e 2 ovos. Aí o Fernando chegava e falava, então, tem uns amigos meus que não receberam ainda o pagamento deles, o dinheirinho que vem da igreja, eles estão sem comer há 2 dias já. E eu posso trazer? Eu falei, eu só tenho 2 ovos. Olha que lindo Aí isso. ele falou, não, a gente divide, né? Então aí eles Olha que vinham lindo e a isso, gente pastor batia os Paulo, 2 meu ovos e Deus. tudo que eu tinha dentro da Ele geladeira batendo, era tomate picadinho, cebola para aumentar. E era interessante, porque a gente consegue, em qualquer fase da nossa vida, tornar esse momento um momento que não é trágico, sofrido. Coisa linda, É pastor gostoso, é bonito. E a gente dividia Tô aquilo, era impactado. gostoso, né? Era super gostoso. Na simplicidade, como também tomamos junto chá com a rainha Elizabeth. Exatamente. A vida é isso, né? Vou fazer outra pergunta. Não, só estou querendo mostrar o contraste, né? Já aproveitando a Gosta, né? Você gosta, né? levava a Ieda para comer pastel. Levava a Ieda para comer pastel. Às vezes a Mas nossa levava ela saída num romântica era restaurante. para comer pastel, porque era o que dinheiro que a gente tinha. Meu amor, Lu, não dá mais pra te levar pra conhecer a rainha. Já Vai pra foi. Inglaterra, eu te levo. Não dá para passear na frente do Não Palácio dá, de mas Buckingham, você né? compromete a gente, Irmã pastor. Eda, Vai. uma mulher da Bíblia que lhe inspira. Ai, são muitas, não? Aquela mulher Muitas. que você. Ali, para as mulheres. Uma Ai, história da Bíblia com uma mulher que fala, essa mexeu. tantas mulheres. Olha, Esther é uma história É linda. verdade. Ruth é uma história lindíssima, porque você tem história de 2 Duas mulheres ali. Está tendo estudo. Tudo todo aqui. sábado, né? Fantástica a história de Ruth. Mas eu tenho me apaixonado muito pela história de Maria. Eu penso que nós, como mulheres evangélicas, por toda a questão cultural de formação dos países latinos, a gente tem uma imagem de Maria vinda de toda uma formação romana, católica romana, e às vezes isso criou para nós uma visão de que assim, a gente nunca fala de Maria, a gente nunca. É meio que assim, criar uma outra visão, né? E isso é uma perda, a gente tem perdido muito com isso, de não entender o papel de Maria e de se inspirar nela. Primeiro, uma coisa que me inspira muito em Maria é que ela era uma mulher que guardava as coisas em silêncio no coração. Como é difícil para nós mulheres mantermos essa sabedoria de esperar o tempo certo de cada coisa, de não falar antecipadamente, de guardar o momento certo. São várias coisas na vida de Maria, né? Ela não foi escolhida simplesmente porque ela era uma adolescente virgem. Não era isso. Deus conhecia o coração daquela menina. E eu penso que assim, você entender o ministério de Maria, o que foi o ministério dela, é uma inspiração para nós. Agora, é difícil, existem muitas mulheres na Bíblia que são inspiradoras, né? Irmã Ieda, praticamente estamos chegando ao final, mas nós temos ainda 3 perguntas, pastor Paulo, e chega um momento do programa que a senhora vai ter seu espaço para mandar Só para saber, as 3 perguntas tá aqui. Não. É pergunta para as mulheres mesmo. Aqui, não. Aqui, te peguei. Ele faz em umas 5. E eu quero aqui explorar com um bom sentido Tô da aprendendo palavra. com um amigo. Eu vou te mandar um curso. Vou estar Fernando Bock. Você viu ali, né? Gratidão a Deus é importante. Primeira pergunta. Deus é a solução. Segunda pergunta. Eu posso afirmar com toda a convicção que o ser humano não é um caso perdido? Sim. Gratidão precisava ser tomado por todos nós como uma disciplina espiritual. Não como um ato de educação, mas como uma disciplina espiritual.
Nós precisamos aprender a ser gratos. A gente é muito pidão, mas a gente agradece muito pouco. A gente agradece muito pouco a Deus e a gente agradece muito pouco uns aos outros, né? Nós falamos quando chegamos daqui o quanto a gente foi impactado. A gente está ainda na nossa casa, impactado em todo lugar da nossa casa com a generosidade de todos vocês. E a sensação que eu tenho, e eu falei isso para a Sandy, a gente ainda nem deu conta de agradecer na medida do que a gente devia agradecer. Mas eu penso que, assim, gratidão precisa ser uma disciplina espiritual. A gratidão de você já começar o dia agradecendo pela noite que você passou, aprendi isso com o Fernando. Primeira coisa que você faz é agradecer pela noite. Segunda coisa é agradecer pelo dia que você tem pela frente. Se a gente começa agradecendo as coisas, a gente começa a entender muito mais os recursos que a gente já tem, a gente começa a entender muito mais as oportunidades que já estão nas nossas mãos e a gente não fica tão focado no que eu não tenho, no que eu não consegui. Não, eu foco muito mais naquilo que eu já tenho. Então, gratidão precisa ser mais do que educação, precisa ser disciplina espiritual. E além de uma disciplina espiritual, é uma saúde mental. Muito, porque a gratidão traz saúde mental. Quando eu sou grato, eu paro de pensar no que eu não tenho, como eu falei, eu paro de ficar ansioso pelas coisas que ainda não aconteceram e eu foco naquilo que eu já tenho, que já aconteceu. Eu foco no dia que Deus já me deu. Esse é o dia que o Senhor que o Senhor fez. Então, é uma coisa assim, isso traz para nós, principalmente porque hoje ansiedade e depressão são problemas de saúde mental que estão aí, as pessoas estão se medicando. Pensa que se você começar a agradecer mais, a fazer a sua listinha de agradecimentos, isso vai tirar muito da sua ansiedade, porque a ansiedade é justamente você querer estar aonde você ainda nem chegou, né? Não está nem preparado. Então, agradece pelo que você tem hoje. Talvez seja pouco aos seus olhos, mas se você agradecer, isso se multiplica, é incrível, tá? Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta, né? A segunda... Deus é a solução. Deus é a solução. Lembra que assim, eu não penso... Talvez já tive uma fase da minha vida em que eu tinha uma fé num Deus mágico, né? Aquele Deus que assim, se eu orar, ele vai fazer tudo que eu quero. Porque afinal de contas eu orei, eu fui na reunião de oração, eu sou boazinha e tal. Deus não tem que me atender. Deus não tem que fazer o que eu quero. Ele é soberano. Mas ele é a solução. Sabe por quê? Porque mesmo quando as coisas que você espera não acontecem, ele traz coisas que você não esperava e elas acontecem. Às vezes você está buscando uma coisa que não acontece, mas Deus está querendo te dar alguma coisa que você não tinha nem a capacidade de pedir. E Deus dá, né? Deus faz acontecer. Então Deus é a solução. É a solução. Não estou dizendo que ele é mágico, que é um pozinho que você põe na água, bebe e tudo fica acontecendo. É um caminhar com Deus. As pessoas falam, não, clama o nome de Jesus. Não é falar a palavra Jesus que vai resolver. É você clamar um Jesus que você conhece, porque você vive com ele, porque você batalhou sua vida com ele. Esse é o nome de Jesus que você clama no momento de dificuldade. E Deus é a solução. Terceiro? O ser humano, eu posso afirmar com convicção que não é um caso perdido? Não. Se o ser humano fosse um caso perdido, Jesus não tinha vindo ao mundo para morrer pelo ser humano. Satisfeito. O ser humano é um caso que Deus é a paixão de Deus. Deus se apaixonou por nós e ele fez o seu filho morrer. E é muito lindo pensar que Jesus abriu no céu a oportunidade de que o humano possa participar da eternidade. Por causa de Jesus. Ele é o primeiro para que a gente possa ser o segundo. E isso é muito Coisa lindo. linda, irmã Muito Ida. lindo. Alguma pergunta? Depois, eu gosto de outro programa. Avisando que vai ter Manheda 2 aqui logo, logo. Não. Com fé em Deus, vai ter a inauguração. Vai ter a inauguração lá em Termas de Birá. Com certeza. O pastor vai ser o preletor. E todo ano tem um congresso Chá das Mulheres. Com certeza, eu posso dizer convicção também. A esposa vai convidar alguém. Não, esse ano está em construção, já tem tudo. Sim, Mas com o ano que certeza, vem, pastor. você acha que tem alguma dica para dar, pastor? Quem vai ser a preletora do Chá das Mulheres em Ibirá? E nós ficamos fora. Nós para fora, fica tudo Irmã Ieda, se reencerra. Então, irmã Ieda, eu vou pedir para o pastor Fernando, não posso perder a oportunidade de estar ao lado desse homem, trazer uma palavra final também. Logo em seguida, a irmã Ieda
fecho com chave de ouro e meu pastor dá encerramento. Eu creio que todos estão ouvindo palavras maravilhosas de uma pessoa maravilhosa como a Ieda, né? E é como ela foi colocado aqui, né? Isso vem de Deus para as nossas vidas, não vem de um esforço próprio, de um desejo próprio, mas vem quando você está nesse plano maravilhoso de Deus e Deus concede coisas para você que você nem pode imaginar. Né? Então eu parei de imaginar, porque Deus sempre me surpreendeu muito além daquilo que eu poderia imaginar. E a Ieda tem sido isso, foi, tem sido e vai ser para mim isso aí, né? E a nossa relação, o nosso comprometimento do reino de Deus não é um comprometimento só para o tempo presente, né? O reino de Deus é um comprometimento para a eternidade. Nós estamos vivendo aqui para a eternidade. É o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos vivendo aqui, são as nossas estrelas, são, sabe, como é que a gente pode falar? Aquilo que nós estamos fazendo para a eternidade e que nós vamos levar para a eternidade, os nossos tesouros, né? Então, o que eu quero deixar assim, é possível ter um relacionamento como eu e a Ieda tem, e é possível relacionamento melhor do que esse, né? É só um caminho que você tem que traçar, de confiar em Deus, andar com Deus, na dependência de Deus e saber sempre que Deus tem o melhor para cada um de nós, né? Então, eu e a Ieda não vivemos tudo. Né? A gente acho que está no meio do caminho, talvez, não sei. A gente tem bastante sonhos ainda, a gente tem muitas visões, a gente tem muito trabalho, né? Vocês sabem que a gente, agora em julho, se Deus abrindo as portas, nós vamos estar indo para a África com a nossa equipe, promover o curso ali para aqueles irmãos, né? Aí o pessoal fala, mas vocês são doidos, vocês vão fazer isso na idade de vocês? Cara, olha, é isso que Deus nos chamou, né? Então, nós vivemos as aventuras, né, que Deus nos proporciona e colhemos os resultados disso tudo, né? E um dos resultados é ter uma igreja como vocês, né, ter amigos como vocês que nessa jornada nos apoiam, nos ajudam, nos amam e nos faz acreditar que nós estamos sempre no caminho certo, né? Então, Meu Deus, com certeza, meu pastor. Não para Obrigado, nunca. E pode contar, eu deixo gravado, pode contar com seu ministério em todas as áreas. Amém. Amém. Manheda, olha para aquela câmera, o momento é seu. Edifica a vida como edificou até agora. O meu pastor do encerramento, que logo, logo vem outro carro de fogo aí. não, eu não tô. Eu vou pedir ali a toalhinha para dar suando o negócio. Ó, eu já me entrego. E Manheda, por gentileza, nessa Eu câmera. queria dizer o seguinte, eu fui muito bem recebida aqui e fui muito bem, assim, fui muito bem, como é que se diz, acolhida, e a maneira como vocês estão falando de mim é extremamente generosa, né? E como eu disse para vocês, se você está procurando uma igreja porque você está precisando ser amado, acolhido, você precisa vir conhecer esse pessoal aqui, porque isso é natural. Para eles é um dom que a igreja tem, que vocês, como pastores, têm trazido para a igreja. E é o dom principal, porque Jesus falou que a gente seria conhecido pelo amor, né? Isso você não vê em todo local, não né? vem em todo local. Então, eu só queria dizer que, assim, a ideia não é trazer uma pessoa perfeita, porque eu não sou e sei disso. Eu sei muito bem. Quando eu digo que eu sou filha amada de Deus, eu sou filha, porque filho erra, filho faz coisa que não devia fazer, mas quando você é filho amado de Deus, você tem o colo do Pai para você se arrepender. E Deus é um Deus de segunda, de terceira chance. Se você pensa que você já fez tudo errado e que você já queimou todas as chances com Deus, você pode saber do seguinte: Deus ama você e Ele é um Deus de segunda chance. Ele está querendo te dar uma nova chance para você conhecer esse reino maravilhoso, que não é um reino mágico, é um reino muito real, de enfrentamento, de confronto, mas aonde você não faz isso sozinho, você não faz isso perdendo, você faz isso todo o tempo com Deus, sempre acolhido, sempre encorajado. Então, a ideia não foi apresentar uma pessoa perfeita, eu não sou, graças a Deus que eu não sou. E todos os dias eu preciso entrar na presença de Deus e reconhecer as coisas que eu preciso crescer. Mas eu sou uma pessoa muito feliz. Eu recebi muito mais do que eu mereço. A minha vida toda foi assim. Então, eu sou muito grata, porque eu também não me formei como pessoa sozinha.
Eu tive o amor e o cuidado de tantas pessoas e o Fernando é talvez a principal delas, né? Mas outras pessoas que me amam, amigos, queridos, pessoas que trabalham comigo, é uma fila de gente. Saiba que você também tem pessoas que te amam. E se onde você está, você não está tendo esse amor, não está tendo esse acolhimento, eu não estou falando isso para promover a igreja, mas eu estou falando porque hoje é que nem médico, é que nem filme. Você não fica gastando tempo procurando mais, você pega uma recomendação boa, né? Tem algum médico legal que você possa me recomendar e você vai. Então, eu estou te recomendando de você vir aqui conhecer essas pessoas que são amorosas. Se eu posso declarar alguma coisa, essas pessoas são amorosas. Não é só com a gente, né, amor? Não Foi só com com a toda a gente, com equipe, todo com os mundo. amigos Com todo que nós mundo, a gente já trouxemos tinha aqui, ouvido né? isso, né? A gente já tinha ouvido isso do pessoal da CAF, a gente já tinha ouvido deles, do Evandro, da Selma, que você possa vir para cá. Porque eu acho que conhecer o reino de Deus faz tanta diferença para você que está aí. Faz tanta diferença. Você está perdendo se você ficar de fora. Você está perdendo de conhecer um Deus que é amoroso. Você está perdendo de ter amigos e irmãos que possam te ajudar nessa caminhada. Mesmo que você esteja distante, às vezes não mora aqui em São Paulo, você pode fazer contato com essas pessoas. Você pode caminhar junto com elas. Essa é a minha palavra final. Glória a Deus. Irmã Ieda, Fernando, pastor Fernando, é uma honra. A gente não tem palavras aqui para dizer como a gente está feliz de recebê-los. Já sintam-se em casa, a casa de vocês. O nosso Obrigadão, evangelho está de portas abertas para Uma vocês. honra. Irmã Ieda, aprendemos cada dia mais. Quando a gente fez o convite para a irmã, já deixando claro, a gente não pensou em trazer uma pessoa perfeita, mas a gente pensou em trazer uma mulher que anda com Deus. Amém. Era essa a mensagem. Intenção nossa. A nossa intenção era trazer uma mulher que a gente olhasse e falar, ali vai uma serva de E Deus. todos apontam que E sim. todos apontam e diz. Então a senhora está aqui, como também a próxima convidada, vocês estão aqui, porque esse ministério reconhece que vocês são mulheres de Deus. Amém. Obrigada, Vocês, pastor. Na sua dificuldade, nas adversidades, a gente sabe que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Pra Obrigada, você que tá pastor. um abraço. Para você que está nos assistindo, dá um like, abençoa, compartilha, vai edificar a vida de pessoas. Uma serva de Deus que tem testemunho que muda a vida, o conceito das pessoas. Para começo de conversa. Um forte abraço e até o próximo programa. Deus abençoe. Obrigado. Assina embaixo o que o pastor Paulo disse. Irmã Ieda, pastor Fernando. Amor eterno. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Para começo de conversa.